Segundo a Harvard Business, 69% das pessoas evitam dar um feedback sincero com medo de ferir o outro. Isso mesmo, 7 a cada 10 pessoas prefere te ver estagnado do que te confrontar. Sabe por quê? Porque confronto assusta, confronto cobra. Talvez hoje você esteja cercado de bajuladores disfarçados de amigos. Gente que bate palma pro erro, que te abraça na derrota, mas não te leva pro próximo nível. E o pior de tudo, você acha isso bom. Você acha que é gostoso ter essa pessoa por perto só porque ela te conforta. Mas é justamente isso que tá travando você. A maioria das pessoas não quer ser desafiada, elas querem ser aplaudidas. Elas confundem ser amadas com ser poupadas. Acha que quem te ama não te confronta, mas é justamente ao contrário. Quem te ama de verdade tem coragem de falar a verdade na sua cara. Tem a coragem de te confrontar. Você já viu isso? Gente que vive rodeada de bajuladores, de falso amigo, que erra e ainda recebe apoio, que procrastina e o outro vem e diz, tá tudo bem, você já deu o seu melhor. Isso não é apoio, isso é acomodação. É um covarde segurando o outro. E tem mais, quanto mais frágil a pessoa é, mais cercada ela precisa estar de quem sobe o ego dela. Porque a verdade dói. E a maioria não tem inteligência emocional para lidar com isso. É por isso que tem tanto adulto vivendo como uma criança mimada. Que ninguém tem coragem de chegar nele e falar, você tá fazendo errado. Porque todo mundo preferiu manter a paz do que provocar o crescimento. Entenda que nem todo elogio é amor. Às vezes um elogio é só medo de te perder. Medo de desagradar você. Ou pior, é manipulação disfarçada de afeto. É por isso que falar a verdade hoje em dia virou um ato de coragem. O problema é que a maioria das pessoas não quer a verdade. Elas querem consolo, elas não querem crescer. Elas querem se sentir melhor. E para isso se cerca de pessoas que vai dizer, tá tudo bem, quando na verdade tá tudo errado. Gente que vive pedindo opinião, mas só aceita elogio. Gente que diz que quer ser grande, mas não aceita um não. Gente que vive de validação externa, mas qualquer verdade já vira ofensa. E qual que é o motivo? O ego fraco, mente fraca, identidade frágil. Quem é firme por dentro aguenta ouvir a verdade, porque sabe que crescer é mais importante do que se sentir abraçado. Quem não suporta o confronto não suporta evoluir, porque crescer é desconfortável. Crescer é escutar o que você evitou a vida inteira. Crescer é ter coragem de se encarar. Tem gente que diz que quer mudar de vida, mas não aguenta escutar que é um vitimista. Ela foge, ela se ofende, ela não quer mudar, quer permissão para continuar igual. As redes sociais reforçaram isso. Hoje todo mundo quer ser validado, aplaudido, elogiado. E se alguém discorda, já é visto como um hater, como um tóxico. A verdade virou ofensa e a coragem virou ataque. Enquanto isso, quem realmente cresce é quem aguenta tudo isso. Temos um caso de exemplo, do Pablo Marçal. Quanta crítica aquele cara já não suportou na internet. Mas você acha que ele para? Quem realmente cresce é aquele que assume a responsabilidade. Deixa a vaidade e o ego de lado e começa a encarar a verdade. Não é sobre ser frio, é sobre ser maduro. Você pode ter sentimentos, mas não pode deixar que isso te segue. Crescer dói. Dói muito. E se não tá doendo é porque você ainda nem começou. Há um tempo atrás eu tinha uns planos de sair fora do Brasil. Até que eu encontrei uma pessoa, um cara que morou nos Estados Unidos. Esse cara virou pra mim e perguntou, quantos anos você tem? Eu respondi e ele fez outra pergunta. Por que você quer ir morar fora do Brasil? Respondi que eu queria crescer, eu queria viver algo maior. Eu tinha muita ambição, eu tenho muita ambição. E ele virou pra mim e falou, eu vou te dizer o que vai acontecer. Você vai sair do Brasil achando que vai conquistar o mundo, vai chegar lá, vai ver que não é isso, vai ficar quebrado, endividado, e vai voltar pro Brasil como um coitado, um vitimista, culpando tudo e todos menos você. Na hora subiu uma raiva, mas eu escutei calado. Eu fiquei estressado, mas eu parei e escutei o que aquele cara tinha pra me dizer. E eu perguntei, por quê? E ele me respondeu, as pessoas lá fora, nos Estados Unidos, no Canadá, eles não olham pra gente como você tá achando que é. Se você prosperar aqui no Brasil, aí sim, aí você é bem recebido, aí você é respeitado. Porque se você vencer aqui, você vence em qualquer lugar. Agora para com essa ilusão de fugir, fica aqui, constrói aqui, prospere aqui primeiro. Depois você vai com toda a força. Aquilo ali me marcou. Parecia que eu tinha tomado uma porrada. Que eu tinha perdido um sonho. Eu tive várias emoções que eu nem sei descrever. Mas naquele dia eu decidi. Eu não vou embora.
eu vou ficar. Vou construir aqui. E depois, se for pra ir, eu vou. Mas eu vou como alguém que venceu, não como mais um iludido. Se eu tivesse me revoltado, eu teria quebrado a cara. Talvez, não sei. Mas eu tive a humildade de escutar. No meio disso tudo eu entendi. Aquilo foi uma verdade que me salvou. Uma verdade que mudou o meu destino. Eu escutei e mudei o plano. Eu já estava com o passaporte na mão, tudo engatilhado, e eu escolhi ficar. Escolhi vencer aqui. Tem verdades que não te agradam, mas te libertam. Agora é o seguinte, essa parte aqui é onde eu gero valor para você. A esse ponto a maioria já deve ter fechado o vídeo, já saiu. Porque escutar é fácil, agora aplicar é outra história. Todo mundo diz que quer mudar, mas quando a mudança chega, a coragem some. Por isso eu quero que você faça um exercício. Analise a sua vida hoje, do jeito que tá, e passe esses 3 filtros que eu vou te falar agora com frieza, sem drama, sem desculpa, só com a realidade. Filtro 1. Quem tá do seu lado hoje só te elogia, faça uma lista de quem anda com você e observa. Quem só diz que você tá indo bem? Quem nunca te chamou de canto pra falar que você tá errado? Essas pessoas te amam mesmo ou só estão querendo te agradar? Tem gente na sua vida que só tá ali porque nunca te confrontou. Eles são bons de presenças, mas são fracos de palavras. Só te apoiam enquanto você não sai dessa linha de conforto, nessa zona de conforto. Só te apoiam enquanto você não sai dessa linha confortável que eles esperam. Se um dia você realmente mudar, crescer e romper com um padrão, eles vão sumir. Tem gente que torce por você, mas enquanto você tá por baixo. Porque ver você vencendo desperta o que eles não têm coragem de ser. E por isso eles te mantêm aí, onde você está. E fazem isso com elogio, com incentivo falso, com silêncio. Se você tá rodeado de quem só fala palavras bonitas, você tá sozinho. Porque quem te ama de verdade não te poupa. Quem te ama de verdade, fala na cara, cobra, provoca e desconforta. Então a pergunta é, você tem alguém hoje que te incomoda pelo seu bem? Porque se não tem, ou você está num ambiente fraco, ou você é o fraco do ambiente. Porque quem só mais te elogia muitas vezes é quem mais te atrasa. Tá te anestesiando com afeto, tá te sabotando em nome da amizade. E se você não enxerga isso, você vai seguir batendo palma para quem te amar. Filtro 2. Qual foi a última vez que você ouviu uma verdade que doeu? Se faz tempo, ou se nunca aconteceu, é porque você vive de silêncio. E esse silêncio não é paz, é covardia. Tem gente que vive anos sem escutar uma verdade na cara. E acha que isso é maturidade. Acha que isso é equilíbrio. Mas é ilusão. Se faz tempo que você não se sente incomodado por algo que você ouviu, é porque você se blindou. E não existe crescimento dentro de uma blindagem emocional. Pensa bem, toda vez que alguém te confrontou, o que foi que você fez? Levantou e atacou? Rebateu? Tentou se justificar? Ou parou, engoliu seco e decidiu o que você ia fazer com aquilo? O que você poderia tirar de aprendizado com aquilo? A maioria prefere rotular a verdade como agressão, chama de grosseria, de falta de empatia, de arrogância, mas isso é só a defesa do ego. É a desculpa de quem quer continuar vivendo na mediocridade sem ser incomodado. Agora presta atenção. Toda mudança começa com incômodo. Se ninguém te confronta, se ninguém te gera incômodo, então você não está mudando. Você não está crescendo, está se conformando com a mediocridade. E um dia, isso cobra um preço alto. A verdade, quando chega, machuca, mas também mostra o caminho. Quando alguém teve coragem de te dizer o que ninguém diz, como que você reagiu? Se revoltou, se afastou, ou teve a maturidade de ouvir calado e refletir? Crescimento sem dor não existe. E se você se ofende fácil, você se sabota sempre. Porque não é o outro que te trava, é a sua fragilidade emocional. Tá na hora de crescer e amadurecer. Não para ser frio, mas para ser forte o suficiente para escutar e continuar. Filtro 3. Quem que você evita conversar quando sabe que você vai ouvir o que precisa? Essa pessoa que você evita é o espelho mais sincero da sua vida. Mas você foge, porque sabe que se você parar para escutar, você vai ter que mudar. E mudar exige renúncia, exige esforço, exige quebrar um ciclo. Você sabe exatamente quem é essa pessoa. Aquela que você evita porque sabe que ela não vai passar pano. Essa pessoa não é teu inimigo, é teu alerta. Mas o seu ego prefere fugir, se afastar, criar desculpas. E o que você perde com isso? Perde tempo, perde clareza, perde o caminho mais curto para se tornar quem você realmente nasceu para ser. É comum ver gente que cortou da vida
justamente aquelas pessoas que mais falavam a verdade. Sabe por quê? Porque verdade exige ação. E ação exige coragem. É mais fácil você silenciar a fonte da cobrança do que enfrentar a mudança. Então, se você quer vencer, começa se aproximando de quem te desafia, de quem não tem medo de te perder. Porque quem não tem medo de te perder é quem mais pode te ajudar a se encontrar. E se você não tem ninguém assim, ninguém que te confronte, então seja você esse alguém. Começa agora. Se olha no espelho e diz tudo aquilo que você nunca teve coragem de dizer. Diz que você está acomodado, diz que você procrastina, diz que você se esconde atrás de desculpas e vive esperando a motivação cair do céu. Olha no espelho e diz para você mesmo que ninguém vai te resgatar, que ninguém vai fazer por você. Quem cresce é quem se encurrala, quem se desafia, quem se cobra. Se você quer evoluir, se cerca de cobrança, não de conforto. Se cerca de verdade, não de validação. Crie um ambiente que te desafie a cada passo. Talvez você precise cortar laços. Talvez você precise se afastar de quem só te abraça. Talvez precise ficar sozinho por um tempo. Mas eu te garanto que a solidão é mais verdadeira e 1000 vezes melhor do que a companhia de quem só passa a mão na sua cabeça. E quando você encontrar alguém que tem coragem de falar na sua cara que você é um fraco, honre essa pessoa, porque ela é muito rara. E um dia você vai perceber que foi justamente essa pessoa que te fez sair do lugar. Agora que você passou pelos 3 filtros, para e respira. Porque aqui não é sobre mais o que te disseram, é sobre o que você vai fazer com isso agora. Se você chegou até aqui é porque tem algo dentro de você gritando por mudança. E eu vou repetir, não existe mudança sem corte. Não existe evolução sem incômodo. Não existe crescimento sem verdade. A primeira coisa que você precisa fazer é olhar à sua volta, olhar para quem anda com você, para quem você escuta, para quem você deixa falar na sua mente. Porque a sua mente é um terreno fértil e se você está colhendo mediocridade, veja bem quem está plantando essa semente. Você precisa limpar o terreno, se afastar de quem passa a mão na sua cabeça, cortar quem só reforça a sua zona de conforto. Porque a zona de conforto é onde os sonhos apodrecem. Quem te mantém pequeno não é seu inimigo, é quem te abraça. Quem dá tapinha nas costas enquanto você afunda. Quem te diz que tá tudo bem enquanto você procrastina a vida inteira. Quem ama de verdade confronta. Quem quer te ver gigante te corrige. Quem se importa de verdade te irrita de vez em quando. Porque prefere que você cresça do que você goste dele. Se ninguém tá te confrontando, talvez seja porque ninguém acredita mais no seu potencial. Ou pior, talvez nem você mesmo acredite mais no seu potencial. E se isso aconteceu, se você sente que isso está acontecendo, hoje é o dia de virar a chave. Você não precisa de mais carinho, você precisa de mais coragem. Você não precisa de mais desculpas, você precisa de mais responsabilidade. Você não precisa de gente que te aceita, você precisa de gente que te transforma. Então a pergunta que fica é, você quer carinho ou você quer a verdade? Porque os dois juntos não existem. Quase sempre a verdade vem da pessoa que você não quer escutar. Vem daquele cara que você não quer parar pra ouvir. E se hoje esse cara foi eu, missão cumprida. Tá, Zen?